Amor sem fronteiras. Lucas 10, 25, 37. Levantou-se um doutor da lei, para pô-lo à prova. Perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu coração, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muito ferimento, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente também um levita, chegando àquele lugar, observou-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata muito bem dele, quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai, e faze tu o mesmo. Comentário: As modernas técnicas de ação social, os organismos não governamentais, as instituições de classe, são mecanismos criados pelos homens como modus operandi da caridade que aqui poderá ser chamada de fraternidade, solidariedade, etc. As autoridades constituídas na parábola acima são os sacerdotes. Perante a sociedade tem autoridade legal instituída pelas seitas a que pertencem, com maior ou menor representatividade no organismo social. Defensores dos princípios cultivados pelo seu povo através dos anos, aqueles guardavam a obrigação de orientar e encaminhar o seu rebanho. Porém, diante da ação materializadora dos discursos, recuam do alto de seu orgulho e adiam o procedimento. Os valores verdadeiros estão sedimentados na alma e não são transferidos simplesmente pela hereditariedade de cargos santos ou postulações meramente intelectuais. Cada criatura, para adquirir elevação moral, deve viver as experiências que lhe granjeará conhecimento de causa para julgar e medir seu próprio comportamento. Qualquer aspirante ao crescimento espiritual não poderá prescindir de tais requisitos, sem os quais não fará parte do número dos escolhidos. Os samaritanos, desprezados e feridos em seus princípios, marginalizados pelos judeus, serviram de exemplo a Jesus, porque este veio para os desgraçados, sofredores e humilhados. O doutor da lei queria colocar Jesus em contradição com a Torá e com isso prendê-lo, assassiná-lo. O processo já estava em andamento e ele o sabia. O samaritano, na parábola, o sacerdote viu-o caído, o sacerdote da tribo de Levi o observou, mas o samaritano desceu do seu animal e cuidou dele. Vencer o impulso da indiferença e do comodismo deve ser algo decidido rapidamente, na hora. E é o que fez o réprobo da Samaria. A autoculpa da indiferença fere e magoa, por isso a decisão deve ser imediata. Subentendemos no texto do Evangelho que o samaritano foi mais além, cuidou do desafortunado em coma por toda a noite, e, sem se identificarem um ao outro, partiu logo pela manhã. O doutor da lei parecia não crer no que estava ouvindo, mas não tinha como fugir da própria armadilha e respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. A proposta de Jesus ainda deve percutir nas recordações deste espírito imortal, então vai e faze o mesmo. Na atualidade,
é necessário muito discernimento para agir como o samaritano. Com o avanço tecnológico, a informação é administrada com rapidez inimaginável. Os conceitos imediatos de conquista da fama, do poder político e do status social vigem, absorvendo as atenções das mentes ainda verdes nos valores imortais. A fraternidade e a solidariedade são palavras muito utilizadas pelos que desejam tais posições de destaque. O Eclesiastes assevera que a felicidade ainda não é deste mundo. No entanto, os que aqui nos encontramos, devemos procurar fazer deste mundo o mais feliz possível. A dinâmica da vida nos demonstra a sua operosidade e o quanto somos importantes neste contexto. A ação no bem é o apanágio dos que estudam e encontram com Jesus na estrada de Jericó de suas vidas. Recebemos dele assistência rotineira e nem nos damos conta disso. Cumpre-nos agir igualmente com aqueles que compartilham nosso caminho. A caridade pode ser realizada de inúmeras maneiras, material e moralmente. O insigne codificador do Espiritismo, Allan Kardec, conjecturando acerca da caridade e da esmola e desejando esclarecer as diferenças entre ambas, submeteu aos espíritos missionários da luz a questão: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições de outrem, perdão das ofensas, foi a resposta obtida. O sentido da caridade, como entendia Jesus, tem o preço do esforço e do interesse de praticar este ato de amor. Benevolência para com todos é o mais alto laurel do cristão de hoje, quando a criatura humana padece a fome de gentileza, de atenção, de respeito, atitudes praticáveis no dia a dia, por aquele que lhes almeja ser menestrel divino. Ser benevolente com todos não significa subserviência, mas estar atento ao que deve ser feito a favor dos que convivem conosco. A indulgência para com as imperfeições de outrem demonstra a maturidade daquele que a pratica. Consciente de suas limitações, das imperfeições que ainda carregue dentro de si e do meio em que vive, o homem moderno compreende que necessita de indulgência para as suas próprias faltas, e por isso, deve considerar que o semelhante, igualmente, poderá deslizar em seu comportamento. Tornar-se-á tolerante e calmo ante tais evidências e mesmo que identifique a imperfeição alheia, terá sempre uma palavra amiga e uma desculpa verdadeira para atenuar a sua gravidade e contundência. O perdão das ofensas completa o pensamento de Jesus. Perdoar não é somente esquecer, o que pode ser algo tecnicamente cerebral. Perdoar é desejar o bem a quem nos injuriou ou prejudicou, é entender as circunstâncias que levaram a pessoa a praticar isso contra nós. O perdão das ofensas é conquista das almas em elevação, liberta aquele que o exerce, desligando-o do ofensor e do fato que o engendrou, caminha adiante. O perdão é uma atitude de libertação, propondo prosseguimento, enquanto o infeliz ofensor continuará a sua jornada com a consciência em débito, até o momento da reparação definitiva, ante os códigos da vida. Nas tuas experiências diárias, querido amigo, não te situes na posição do doutor da lei, ferido em sua suscetibilidade ante a comparação de Jesus. Age com bom senso, temperando com amor a caridade de todos os dias. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições de outrem e perdão das ofensas são ações perfeitamente ao teu alcance. Lembra-te de Paulo: ainda que fale a língua dos anjos ou dê meu corpo para queimar, se não tiver caridade, serei como o símbolo que retine ou o bronze que soa.